Olá a todos, bem-vindos à aula 7 do curso de Dispositivos e Sistemas Fotovoltaicos, onde nós vamos falar sobre módulos fotovoltaicos. Esse conjunto de slides vai ser dividido em dois vídeos, tá? No primeiro vídeo, eu vou falar um pouco, relembrar para vocês sobre o efeito fotovoltaico, falar um pouco sobre a montagem mecânica dos módulos, falar sobre as características elétricas e características térmicas desses módulos. Cabe ressaltar aqui que o comportamento dos módulos ele é muito parecido, o comportamento elétrico e térmico, ele é muito parecido com o comportamento de uma célula fotovoltaica. Eu vou lembrar que a gente tratou das células fotovoltaicas na aula 6. Então, eu vou aqui assumir que você, que está ouvindo essa aula agora, já ouviu muitas das coisas que eu falei na aula 6 e muitas vezes eu vou passar batido aqui por alguns conceitos. Então, se você ainda não assistiu a aula 6, eu recomendo que volte lá e depois volte aqui para acompanhar essa aula. Tá? Muito bem. Vamos relembrar aqui o efeito fotovoltaico. Esse efeito acontece, na verdade, nas células solares que compõem um módulo fotovoltaico. Daqui a pouco, no próximo slide, a gente vai ver que o módulo, basicamente, é composto por células solares. Né? Então, a gente vai lembrar que as células solares, a geração fotovoltaica acontece nas células solares. Né? Então, os fótons, né, que vêm do Sol, eles entram no dispositivo. Aqueles fótons que têm energia maior do que a energia do gap do material são absorvidos, geram pares elétron-buraco, que são essas bolinhas que estão aqui. Esses pares são separados, né, por efeitos internos, principalmente do campo elétrico, e esses portadores então são coletados na forma de corrente aqui nos contatos elétricos. Né? Os elétrons conseguem sair aqui da célula e, enfim, ir para o circuito externo. Bom, o sentido da corrente está errado aqui, né? Na verdade, a corrente é o contrário, ela vai do P para o N, né? Então, aqui o sentido da corrente está errado. Ela acontece isso aqui, né? E é isso. Então, o efeito fotovoltaico é composto, eu costumo dizer, por 3 passos principais. O primeiro é a absorção dos fótons. O segundo, né, é a separação dos elétrons e buracos. E o terceiro é a coleta desses portadores pelos contatos elétricos e depois a transmissão dessa potência para a carga. Muito bem. Então, dando sequência aqui, os módulos fotovoltaicos, então, a montagem mecânica deles é como essa que está na figura, né? Então, a gente tem basicamente o coração de um módulo fotovoltaico, são as células fotovoltaicas, que estão aqui, ó, tem um zoom, ó, a gente vê as células em azulzinho aqui, né? E a gente vê o detalhe da conexão das células. Na maior parte dos módulos, as células solares são todas ligadas em série. Então, a gente vai perceber aqui uma fita, né, de solda que passa no contato de cima da célula, essa célula que eu estou falando aqui agora, e ela segue para o contato traseiro da célula seguinte, entrando então a corrente por baixo. Depois a corrente vai fluir por dentro dos materiais, vai passar pela fita de solda de cima, vai passar por baixo da outra célula e assim sucessivamente. Então essas são as células solares que compõem o módulo. É claro que colocar células solares somente, né, organizadas num quadro, isso não é muito eficaz. Então o módulo tem uma série de proteções para que essas células não sejam danificadas e resistam por muito tempo. Né? Então a gente tem aqui, ó, começando aqui do meio das células fotovoltaicas, tem uma película encapsulante em cima e embaixo de EVA. Claro que essa película é transparente, o mais transparente possível, né, para evitar a absorção e reflexão da luz. Depois em cima vem um vidro especial, e aqui especial é um vidro geralmente bem forte, né, temperado, que resiste às intempéries, resiste à chuva, resiste à chuva de granizo, né? E em cima vem uma moldura de alumínio para fechar o módulo. Por baixo, então, tem uma folhinha branca, né, de um backsheetzinho, uma folha plástica branca, um fundo tanto protetor, como também para refletir alguma luz que sobre aqui, né, pelas frestas entre uma célula e outra. Isso tudo é encapsulado, né, e muito bem vedado. Ele é vedado tão bem, né, que ele ganha lá as certificações IP65, enfim, não sei todas de cabeça, mas ele resiste muito bem à chuva, resiste à umidade, né? Claro que alguns materiais vão ser
mais ou menos propensos à degradação por umidade. E aqui embaixo está a caixa de junção, que é de onde vai sair os fios para você fazer a conexão do módulo. Então, essa é a estrutura de um módulo fotovoltaico. Bom, falando agora da montagem, né, das células, as células geralmente são colocadas lado a lado, de forma que elas possam preencher a maior área possível dentro do módulo, né, evitando assim perdas ali por você não ter o material ativo em determinadas regiões. É claro que o desenho que eu fiz aqui tá horrível, né? Várias frestas por onde a luz pode passar, né? E aí é importante a gente destacar que a configuração elétrica interna dos módulos ela é feita de forma a atingir um determinado valor de tensão e de corrente, né? Então, geralmente, a maior parte dos módulos, pelo menos que eu vi até hoje, todos eram feitos com todas as células em série, tá? Só que colocar mais células em série, você tem uma tensão mais alta e em paralelo teria uma corrente mais alta. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Bom, então está aqui a legenda, as células aqui no meio conectadas, né, por esses fios, as fitas de solda que quase não dá para ver porque eu escolhi uma cor ruim aqui, mas estão passando por cima de uma, por baixo da outra. Os diodos de bypass aqui, que a gente vai discutir daqui a pouco. Bom, e aí, como eu falei, tem várias formas de você montar um módulo para adquirir lá um valor final de tensão e de corrente, né? Então aqui, especificamente, estou dando 4 exemplos, ó, módulos com 36 células, ou seja, 4 fileiras de 9, tanto na versão monocristalino quanto policristalino. Lembra que a gente discutiu a principal diferença? Dá para bater o olho e dizer que tipo de módulo é? Bom, é claro que aqui é uma tecnologia mais velha, mais antiga, e o módulo está feio, né? Tem aqui uma inhomogeneidade muito grande na cor, e aí dá para perceber que esse módulo é policristalino. Mas se não fosse por isso, a gente vai lembrar que as células mono, elas têm esse chanfro aqui, ó, a gente sempre tem um espaçamento bem maior entre as células, né? E aqui não, a célula é mais quadradinha, preenche melhor o módulo, tá? Então, 36 células, 60 células, 6 vezes 10. Aqui, célula de silício poli, ó, bem mais lisinha a textura, mas também isso aqui não é uma foto, né? E aqui as células mono. 72 células são os módulos mais comuns, né? Hoje em dia, né? 72 células são os módulos mais atuais do mercado. Quer dizer, os mais comuns ainda são essas, que são aqui estão mais tempo no mercado, 60 células, mas os módulos mais atuais aí, geralmente tem 72 células. 6 fileiras de 12, tá? E aí você pode ter módulos de qualquer forma, né? Então tem módulos de 80 células, 8 vezes 10. E aí cada uma dessas, por exemplo, se a gente fosse colocar todo mundo em série, considerando que está todo mundo em série, vamos colocar aqui cada célula de silício gerando mais ou menos meio volt, que é a conta média que a gente faz, de tensão de circuito aberto. 36 células em série, eu teria 18 volts. Esse módulo, ele conseguiria, por exemplo, operar bem um sistema autônomo, né, off-grid, com baterias de 12 volts. Já esses módulos de 60 células, eles vão atingir 30 volts de VOC, né? Então, por exemplo, seriam razoáveis para usar com sistemas autônomos. Claro, eu estou falando só do autônomo porque tem bateria e fica mais fácil de falar porque eu tenho uma referência que é a tensão da bateria. Então, 60 células, 30 volts, operaria bem ali com sistemas de 24 volts. E assim sucessivamente, né? Então, os fabricantes fazem com uma determinada aplicação. Bom, agora falar um pouco das células de filme fino, né, que são telureto de cádmio, CIGS, silício amorfo, silício microcristalino. As células são todas, o material em si, a gente viu nos slides anteriores, que lá as células são individualizadas, né? Então, uma máquina vai lá e monta aquele módulo colocando célula por célula. Essas células de filmes finos, não. Geralmente, o depósito é feito em toda a área do módulo e depois as células são separadas com cortes a laser. Dá para ver aqui nessa foto bem legal desse módulo aqui flexível, né? As células são cortadas e separadas a laser, tá? O número de células depende da tecnologia e da arquitetura de cada fabricante. Aqui, enfim, é difícil dizer. Vai dar exemplos mais para frente de parâmetros elétricos de células de filmes finos. Muito bem, a curva IV, características elétricas agora, né? Bom, a curva IV de um módulo fotovoltaico, ele é muito similar à curva IV de uma célula fotovoltaica, né? Então, supondo que ele está operando aqui idealmente, né, sem sombreamento, né, operando
plenamente, né, com sua capacidade, sem nenhuma célula quebrada, a curva IV é essa curva vermelha, exatamente igual de uma célula fotovoltaica. É claro que os valores de corrente e tensão vão ser alterados, né? Mas a curva, o formato da curva e todas aquelas figuras de mérito são as mesmas. Então, se você ainda não assistiu a aula 6, eu recomendo que volte lá para ver as figuras de mérito de uma célula solar. Então, a curva IV é essa e a curva de potência é essa, também exatamente igual de uma célula fotovoltaica. Bom, como é que se constrói a célula solar de um módulo? A partir das correntes e tensões das células solares das células, né? Então, mais células em série, para quem já estudou eletricidade básica, sabe que quando a gente coloca duas coisas em série, a tensão se soma, né? A tensão total se divide entre os componentes que você colocou em série. Se você tem mais células em série, maior a tensão final do módulo. Se você coloca células em paralelo, agora quem lembra lá, células em paralelo vão gerar uma corrente maior. Né? A tensão tende a ser a mesma, ou a do menor. Né? Então, mais células em paralelo no módulo, maior a corrente desse módulo. Como eu falei, eu quase nunca vi células em paralelo no módulo. O que se faz geralmente é colocar módulos em paralelo no sistema fotovoltaico. Eu vou falar sobre isso na aula 8. Então aqui na curva IV é fácil de entender. Ó. Então aqui a gente tem a curva IV de uma célula. Se eu coloco mais células em série, eu vou somando essas curvas IV. Né? E aí se eu tivesse só células em série, a curva IV ia ser algo parecido com o que eu vou desenhar aqui agora. Né? E se eu tenho células em paralelo, a corrente, né, vai se somando. Então, aqui, por exemplo, é um módulo onde eu tenho aqui, ó, dois conjuntos em paralelo, ele está representando, né, dois conjuntos de 3 células. Então, essas células que estão em série e esses conjuntos estão em paralelo. É isso que está sendo representado nessa curva IV aqui. Bom? Muito bem. Bom, essas curvas IV são caracterizadas, né, geralmente o datasheet que eu vou apresentar a partir de agora, elas são caracterizadas nas situações, nas condições padrão de teste, que a gente já falou anteriormente. Né? Quais são elas? Temperatura de 25 graus Celsius, o espectro com o qual você está incidindo na sua célula é o AM 1.5, se for aplicações globais, AM 1.5G, aplicações com concentração AM 1.5D, se for para aplicações espaciais, tem que ser caracterizada com AM0. Como eu já falei no vídeo anterior, geralmente não é muito difícil, né, você ter um teste para fazer datasheet, você colocando um módulo no Sol. Isso não acontece. Você geralmente faz em laboratório para você garantir essas condições todas que estão aqui. E uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado. Tá? Mas também lá no datasheet vocês vão ver essa outra condição aqui, ó, NOCT, no inglês, né? Nominal Operating Cell Temperature. Então, é a temperatura de operação nominal da célula. E aí o fabricante vai falar, né? O fabricante ele fez esse teste lá no laboratório dele, ele colocou a célula numa irradiância de 800 watts por metro quadrado, uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius, com um vento de 1 metro por segundo de velocidade e um espectro AM 1.5G. Então, lá no laboratório dele, a célula, o módulo que ficou sobre essa condição, que é uma condição padrão, ele vai operar lá com determinadas figuras de mérito e com determinada temperatura. Então, o NOCT, a temperatura de operação, geralmente é informada no datasheet. Eu vou mostrar para vocês agora. Né? Vou mostrar um datasheet para vocês de um módulo, né, de silício poly de 60 células de 6 polegadas. Tá? Então, esse módulo é um módulo que eu tirei lá, o datasheet da Canadian Solar, tá? Conhecido no mercado. Tá? Então, a gente consegue ver aqui as características mecânicas primeiro. Né? Então, aqui, ó, as características mecânicas são o tipo de célula, silício poly de 6 polegadas, 60 células com 6 séries de 10. Né? Então, aqui tem as informações mecânicas. E aqui tem as informações elétricas. Opa, não aqui, né? O quadro inteiro, na verdade. Esse quadro inteiro dá as informações elétricas.
Bom, tem muitas informações aqui, não vou me ater a todas. Primeiro aqui, ó, aqui são vários tipos de módulo no mesmo datasheet, tá? A gente está preocupado com este que está aqui, 260 watts da Canadian. Então, basicamente, são essas informações que estão aqui, tá? Bom, e aí eu quero mostrar para vocês que as figuras de mérito de um módulo tem tudo a ver com as figuras de mérito de uma célula, ó. Então, a VOC, eu falei que a tensão se soma, já que as células estão em série. Então, são 60 vezes a tensão de uma célula de silício, que é mais ou menos entre 0,5 e 0,6. A gente viu que a melhor eficiência em laboratório, a maior VOC no laboratório é da ordem de 720, 730 milivolts. Aqui, claro que na operação da indústria, essa VOC cai um pouco, né? E aí aqui eu estou pegando células de 0,6, tá? Então, 60 vezes 0,6, ó, eu esperaria para esse módulo uma VOC de 36 volts. Olha aqui, ó, bem próximo do nosso valor calculado. 37,5. Deixa eu pegar outra cor aqui. Aqui, ó, 37,5 volts. Então, bate bem com o valor calculado. A corrente ISC, uma coisa que está em série, a corrente é a mesma, né? Então, supondo aqui o comportamento ideal, todas as células fornecendo a mesma corrente, então a corrente é a mesma de todo mundo. Se uma das células estiver com a corrente mais baixa, ela vai limitar toda a corrente do módulo. A corrente do módulo vai ser a corrente da menor célula, tá? Mas não vamos falar sobre isso agora, daqui a pouco a gente vai falar na parte 2 sobre o sombreamento. Então, uma célula de silício típica, ela tem 40 mA por centímetro quadrado. Lembra que eu falei sobre a caracterização por centímetro quadrado? Porque aí a gente pode comparar diferentes dispositivos, né? Então, se eu tenho, ó, 40 mA por centímetro quadrado, né? E cada célula tem 6 polegadas, que são 2,5 centímetros ao quadrado, a área da célula, então eu sei qual é a corrente que uma célula gera. Então, densidade de corrente de uma célula, área de uma célula, 9 ampere. Como todas as células estão em série, a corrente é igual. Então, olha aqui, ó, o valor da corrente de curto-circuito, 9,12 ampere, concordando razoavelmente bem com os nossos 9 amperes estimados. Então, se você entendeu o efeito fotovoltaico das células, você entende o efeito fotovoltaico do módulo. Por isso que é muito bom entender a teoria dessas coisas primeiro, para depois ir para a prática. Bom, então aqui peguei um outro módulo, agora de silício mono, tá? Aquele era de poly. 72 células, 6 polegadas em série. Aqui, ó, a informação mecânica, então, mechanical data. Então tá aqui, ó, solar cells, monocristalino, aqui está a área, 72 células, 6 linhas de 12, dimensões do módulo, peso e por aí vai. E agora a gente vai avaliar as características elétricas. Da mesma forma que antes, né, agora como o silício é mono, ele geralmente tem valores maiores de corrente, ó. A corrente de uma célula é um pouco maior e a tensão de circuito aberto de uma célula é um pouco maior, ó. Então, multiplicando 72 células vezes 0,65 volts de VOC para cada célula, eu tenho uma tensão final total, deixa eu mudar de cor aqui, ó, de 46,8. É o que eu espero para a VOC do módulo. Olha aqui, ó, né? Pegando o módulo menos potente aqui, ó, 46,2. Então, muito bem. E SC, aquela mesma conta, né, densidade de corrente vezes a área de uma célula, que são 6 polegadas vezes a polegada, 9,45. Olha aqui o valor da corrente curto-circuito, 9,5. Muito bonita essa conta, né? Então, mais uma vez, para a gente poder entender melhor, é preciso entender o efeito fotovoltaico, a geração por cada célula individualmente. Filme fino, módulo de telureto de cádmio da First Solar. Peguei aqui, né, o datasheet dela. Ele informa 264 células em série. É muito mais célula, né, gente? Isso tem a ver com o fato do fabricante conseguir fazer aqueles cortes a laser. E aí, enfim, ele achou melhor, né, fazer 264 células. Enfim, não vou saber o porquê, o motivo disso, mas tá aqui, ó, as informações mecânicas, as dimensões, o tipo de conector, o tipo de célula, né, o tipo de moldura e por aí vai.
Agora as características elétricas, mais uma vez, eu recorro lá aos valores que uma célula tem. De onde você tirou esses valores, Daniel? Eu tirei, gente, lá daquela tabela de eficiências. Eu peguei mais ou menos os valores recordes das figuras de mérito, naquela tabela de eficiência que eu mostrei na aula 6, e estimei mais ou menos, um pouquinho para baixo, os valores de VOC e ISC. Tá? Então está aqui, ó. Se eu tiver 264 células com uma tensão de 0,876 volts, eu teria que ter uma VOC de 231. Olha o valor da VOC aqui, ó. Né? Muito legal, muito próximo. Deixa eu apagar aqui que ficou em cima. E aí, o valor da corrente é a densidade vezes a área. E a área de cada célula, ó, como é que eu fiz essa estimativa? Eu peguei aqui a área total, né? Peguei a área total, ó, e dividi por 264. Deixa eu limpar aqui para vocês verem. Então, a área de cada célula vai ser a área do módulo total dividido por 264, 2,83 ampere, ó, um valor de estimativa muito boa, né? Então, muito legal essa conta também para o módulo de filmes finos. Aqui eu vou frisar outras características, né? Então aqui a gente também vê, além da VOC e ISC, a corrente e a tensão do ponto de máxima potência, a eficiência do módulo, a potência nominal de pico, obviamente, né? A tensão máxima que o sistema pode atingir, né? Isso não por conta da geração fotovoltaica, mas sim geralmente por descargas elétricas, né? Então esse sistema ele aguenta até 1,5 kV. Ele aguenta, né, corrente reversa de até 6 A. Isso tem a ver com mecanismos de corrente de fuga. A gente vai falar um pouco sobre isso depois quando falar de sistemas. E o fusível, o fabricante sempre vai indicar o fusível máximo aqui de 6 A. Inclusive, as garantias dos módulos, elas só são válidas se você respeitar, por exemplo, as condições do datasheet, como, por exemplo, aqui o fusível. Se o consultor da empresa que você está pedindo garantia lá, ele souber que você usou fusível diferente do valor máximo obtido aqui no datasheet, o seu sistema sai da garantia, você perde a grana se der problema no seu módulo. E por fim agora as características térmicas, tá? Coeficiente de temperatura, isso aqui também tirei do datasheet, tá? Isso aqui eu copiei e colei do datasheet. E ele mostra, então, o coeficiente de temperatura para potência, para VOC e para ISC. Tá? Então, aqui ele mostra, ó, como a gente já esperava, ó, a potência diminui, a tensão diminui e a corrente aumenta. Lembra? A gente discutiu isso nas células. A corrente aumenta bem pouquinho, a tensão diminui bastante, o que leva a uma perda final de potência. Discutiu bastante isso lá na aula passada. Olha o NOCT aqui, gente. Esse é o NOCT, tá? Então aqui, ó, ele informa a temperatura que a célula chega naquelas condições lá, 800 watts por metro quadrado, temperatura ambiente de 20 graus, velocidade do vento de 1 metro por segundo. Então, em princípio, nessas condições, a temperatura chega em 45 graus Celsius. No datasheet, ele também informa as figuras de mérito no NOCT. Tá? Isso é silício poli. Tá? Então, aqui tem outros coeficientes de temperatura para silício mono e CDTE. Então, a gente vai comparar só os de potência mesmo. Né? Então, olhem aqui, ó, o de potência, aqui ó, o da potência. Para silício é igual, praticamente, porque é o mesmo material. Né? Então, isso tem a ver com as características lá do GAP, né, que a gente já discutiu. Então, aqui 0,42% por grau Celsius, que é perdido. Aqui também, 0,41, bem próximo, né? Está dentro da margem de erro aqui. Ah, não, aqui é o NOCT, desculpa. E aqui, por fim, o do CDTE, ele fala aqui que o módulo ele opera bem nessa faixa de temperaturas e que o coeficiente de temperatura para potência é um pouco menor do que o silício, 0,32%. E por fim, para vocês saberem como calcula, né, as figuras de mérito sobre uma temperatura diferente de 25 graus. Ah, Daniel, o meu módulo está operando a 80 graus lá no Nordeste, aquele calor, né,
da peste, pouco vento, bom, se bem que no Nordeste tem muito vento, mas enfim, ele chega a 80 graus. Como é que eu calculo qual vai ser a VOC, a ISC e a potência? É importante saber calcular isso, gente, para você saber montar um sistema fotovoltaico e escolher o seu inversor. Então, lá na aula 8 isso vai ficar mais claro. Então, aqui, ó, as figuras de mérito, então basta você levar em conta as perdas, né? Aqui esse fator. Ó, então vamos lá. X é a grandeza que você quer calcular. Então, pode ser VOC, pode ser ISC, pode ser potência. Você substitui esse X pelo que você quiser. A uma determinada temperatura T. Isso é igual a X no STC, que multiplica esse fator que está aqui. Esse fator vai ser maior que 1 se você tiver ganho e menor que 1 se você tiver perda. Então, é 1 mais Beta-X é o coeficiente de temperatura daquela grandeza. Então, se eu estiver usando VOC, é o coeficiente da VOC. E aqui T menos 25, a temperatura menos 25. Isso significa, ó, se T for maior que 25, isso aqui é positivo, mas se T for menor que 25, isso é negativo, né? E você passa a ter, então, um ganho no caso da VOC e da potência. Tá? Então, resfriar o seu sistema é bom. Então, aqui tem uns exemplos de cálculo, eu aconselho vocês a fazerem também e conferir com os meus, para vocês poderem sair craques aqui dessa estimativa. Tá? Então, tá lá, aqui os dados que eu usei, para vocês também poderem fazer as contas em casa. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar da primeira parte. Agora eu convido vocês a assistir o próximo vídeo, onde eu vou falar na parte 2 sobre materiais e tecnologias de células solares, a influência do sombreamento e por que se instala diodo de bypass nos módulos, a influência da temperatura e da irradiância nas figuras de mérito. Então é isso, espero vocês lá e até mais. Tchau, tchau.